Tudo bem. Entendi. Adão, tudo bem, Adão? Ivan, Tudo João, bem? abraço, Áureo, Márcia. Ô, meu amigo. Obrigado. Grande Vamos. abraço. Então, Ô, a gente vai começar com a Muita leitura paz para todos. pelo nosso irmão João. Pode ser, João? Acho que o João congelou. Então, vou pedir o Ivan para ler uma página aqui para a gente. Irmã Helena, está picotando. Eu ou você, Ivan? Não, é porque a sua congelou. Aí eu pedi para o Ivan para ler. Ô, Ivan. Ótimo. Pode ir, Ivan. Vamos lá, pessoal. Está picotando Uma aí. leitura do livro Vinha de Luz, uma mensagem de Emmanuel e a psicografia de Francisco Cândido Xavier. Não confundas. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Paulo está em Romanos, capítulo 10, versículo 11. Em todos os círculos do cristianismo, há formas diversas quanto à crença individual. Há católicos romanos que restringem ao padre o objeto de confiança. Reformistas evangélicos que se limitam à fórmula verbal e espiritistas que concentram todas as expressões da fé na organização mediúnica. É natural, portanto, a colheita de desilusões. Em todos os lugares, há sacerdotes que não satisfazem, fórmulas verbalistas que não atendem e médiuns que não solucionam todas as necessidades. Além disso, temos a considerar que toda crença cega, distante do Cristo, pode redundar em séria perturbação. Quase sempre, os devotos não pedem algo mais que a satisfação egoística no culto comum, no sentimento rudimentar da religiosidade, e daí os desastres do coração. O discípulo sincero, em todas as circunstâncias, compreende a probabilidade de falência na colaboração humana e, por isso, coloca o ensino de Jesus acima de tudo. O Mestre não veio ao mundo operar a exaltação do egoísmo individual, e sim traçar um roteiro definitivo às criaturas, instituindo trabalho edificante e revelando os objetivos sublimes da vida. Lembra sempre que a tua existência é jornada para Deus. Em que objeto centralizas a tua crença, meu amigo? Recorda que é necessário crer sinceramente em Jesus e segui-lo para não sermos confundidos. Oremos então, meus irmãos. Jesus amado, amigos espirituais, trabalhadores do bem, nós, encarnados e desencarnados, aqui reunidos, agradecemos por mais esta oportunidade de podermos ouvir o nosso irmão Evaldo, que não vai trazer assunto do Evangelho segundo o Espiritismo, do Evangelho cristão, vai nos falar de amor, vai nos trazer à tona todo esse sentimento, essa emoção que nos vem do Pai Celestial, a fim de que nós possamos espalhá-la por todos aqueles que de nós se aproximam. Muito obrigada, Senhor, e está iniciada, em nome de Deus, a nossa reunião de estudo da noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Bem, meu irmão, agora é com você. Bom, boa noite a todos. Uma alegria sempre de retornar à casa de José Luiz do Espírito Santo, na certeza de que esse mentor ele é
ele é tão amoroso que ele aceita até qualquer um, até eu, para poder abrigar no seu coração. E nessa certeza que a gente sempre procura trazer. Augusto, perdeu o trem, não? É, quase isso. Não. Tá bom, ainda bem que alcançou, né? Aí. Seja bem-vindo, meu irmão. E buscando sempre esse entendimento, né, da proposta da espiritualidade para a nossa, para a vida individual de cada um de nós, é que a gente traz sempre um tema do Evangelho. Porque eu tenho duas filhas que são protestantes, né? E elas sempre falam assim, pai, vida de cristão não é fácil, não. Eu falei, minha filha, eu concordo com você, porque realmente não é. Quando nós queremos realmente entronizar nos nossos corações a mensagem do Cristo, porque Emmanuel fala que ser cristão é andar com Cristo, não é seguir uma denominação religiosa, não, uma igreja, um templo, não. Ser cristão é andar com Cristo. E andar com Cristo, sabe, graças a Deus vocês têm facilidade. Para mim ainda é muito complicado, porque eu tenho que vencer as barreiras que eu criei na minha jornada ao longo de inúmeras existências. E aí, quando o Renato me convidou para falar hoje, eu pensei num tema que ele tem me impactado bastante, que é o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, não vim. Aliás, o capítulo 16 é não podemos servir a Deus e a Mamon, né? E nesse capítulo, eu escolhi o item 2 do capítulo, que o título é Salvação dos Ricos. E tem no item 1, o senhor Allan Kardec ele coloca a citação do Evangelho, que está em Lucas, capítulo 16, versículo 13, onde Jesus nos alerta. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará a outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Já começou a encrenca para o Evaldo. Porque quando Jesus coloca que a gente não pode servir simultaneamente, é o que eu mais tento fazer. Sabe aquele velho ditado de agradar gregos e troianos? Por quê? Porque muitas das vezes nós levamos a nossa existência física com a finalidade de ser aceito pelo outro, quando deveríamos buscar aceitarmos a nós mesmos em primeiro lugar. Porque se eu não tenho essa compreensão da autoaceitação ou da autocompreensão, eu não terei possibilidade nenhuma de compreender o outro ou de aceitar o outro dentro das suas dificuldades. Porque quando eu começo a olhar para dentro de mim e eu vejo tanta dificuldade dentro de mim, que eu, a partir desse olhar interno, eu começo a ter um pouco mais de compreensão para a dificuldade do meu semelhante. E o que normalmente o Evaldo faz? Eu começo a visualizar a dificuldade daqueles que estão ao meu redor. Um é muito egoísta, o outro é muito orgulhoso, o outro é muito vaidoso, o outro é prepotente, o outro só olha para o seu umbigo. Joana de Ângeles tem uma frase, sabe, Adão, que me impacta muito toda vez que eu leio. Ela diz que todas as vezes que eu identifico no meu próximo um defeito, é porque ele está gritante em mim. Tão gritante que eu identifico no outro. E aí eu comecei a ficar com vergonha de olhar e falar assim, a Márcia, olha, a Márcia, gente, vocês não conhecem Márcia. Aí, sempre é pejorativo, né? Essa frase sempre é pejorativa, na maioria das vezes. A gente não fala assim, olha, quem conhecer a Márcia vai ver o grande coração que ela tem. Se for isso, a gente não fala grande coração, quem não conhece que compre, né? Como diz Chico, né? Como diz Chico, compra meio quilo, leva 3 bem pesado, né? Aquela história toda. Por quê? Porque a nossa tendência é diminuir o outro. Em função de quê? De que a minha dificuldade seja mais avultada. Então, quando Jesus coloca... Fala, pode falar. Não, você falou muito bem. E naquele livro... me esqueço o nome do livro agora, porque é a idade, né, o Evaldo? Ela diz a mesma coisa. Ela diz a mesma coisa, mas assim,
num processo natural de transferência psicológica ou de psicológica de transferência, a criatura sempre vê nos outros aquilo que está em si. Isso. Dona Joana também fala assim. Isso. É assim, é lógico que eu usei a possibilidade do meu mínimo recurso, né, para poder parafrasear o que a dona Joana fala. Porque ela fala muito bonito, né? É verdade, né? A gente leva cascudo, mas cascudo bonito. Há de É convir. lindo. É de convir. Então, quando a gente tem essa dificuldade realmente de, primeiro, olhar as minhas dificuldades, as minhas imperfeições, quando eu tenho essa dificuldade, eu uso a minha metralhadora giratória. Ou seja, eu começo a apontar os erros de todo mundo, mas com uma facilidade incrível. Incrível. O Adão, eu tomei a liberdade de convidar alguns amigos da nossa casa, tá bom? Para participar da nossa conversa. Então, se chegar gente estranha aí, fui eu que chamei, tá bom? Ótimo, ótimo. A Ana Maria, ela é uma trabalhadora também. Ela mora mais ou menos perto de Nilópolis, que ela mora em Pavuna, né? Mas é amiga nossa aqui da nossa casa também. A Ana Boa Maria. noite. E tem o esposo dela, né, o Rodinei, mas eu sempre chamo ele de Donizete. Eu não sei por quê, mas eu chamo ele. O nome dele é Rodinei, mas eu chamo ele de Donizete. Uma vez, isso aí a doutrina explica, né? Pelas nossas variações. Mas quando a gente tem essa dificuldade de identificar, em primeiro lugar, o meu erro, a minha dificuldade, eu começo a compreender a dificuldade do próximo. Então, quando Jesus fala para a gente que a gente não tem como atender, servir a dois senhores, que é o olhar do egoísta e o olhar da fraternidade. Não dá para você ser um pouquinho egoísta e um pouquinho fraterno. O caminho é esse, é de a gente buscar a fraternidade como móvel de ação, mas não de querer ajustar. Gente, espera aí, né? Mas também farinha pouca, meu pirão primeiro. No Evangelho não tem vaga para isso. Eu sinto informar que no Evangelho não tem. A proposta do Evangelho é de você servir ao próximo ou fazer ao próximo aquilo que gostaria que ele fosse feito. E eu costumo dizer aqui nas nossas conversas, aqui na nossa casa, que é esse trecho do... Eu vou até compartilhar aqui a tela do Evangelho para a gente poder ir acompanhando com mais facilidade, né? Esse trecho aqui do não poder servir simultaneamente é a maior encrenca. Porque, Ivan, eu não tinha visto essa palavra aqui no meu livro, não. Simultaneamente. Eu só ficava assim, não poder servir a Deus e a Mamon. Não poder servir a Deus e a Mamon. Que era um ou outro. Mas Jesus fala que a gente quer fazer isso simultaneamente. Quer agradar a Deus e agradar a Mamon. Mas aí ele fala anteriormente que a gente vai aborrecer os dois. Assim, numa expressão de linguagem, né? Porque a Mamon eu aborreço toda vez que eu não faço aquilo que ele quer. Agora, Deus é amoroso e compassivo. Ele compreende a minha dificuldade. Mas eu não quis abordar apenas o item 1. O meu objetivo é o primeiro parágrafo do item 2, que eu considero uma encrenca, sabe, Melo? Uma encrenca danada. Que Jesus fala assim, o evangelista, né, o Mateus, Lucas e Marcos colocam assim: então aproximou-se dele um mancebo, um jovem, e disse: bom mestre, que devo fazer para adquirir a vida eterna? Responderam Jesus: por que me chamas bom? Complicou, porque Jesus não gosta de bajulação, não. Sabe? Esse negócio de querer falar bonitinho, enaltecer a personalidade do outro para levar vantagem, como mestre, não dá certo isso. Ele já está demonstrando ali. Mas a gente não insiste ainda. Quando a gente vai fazer a nossa prece, a gente fala: ó, Senhor Todo-Poderoso, amoroso mestre, compassivo pastor. Aí começa a pedir um monte de coisa que a gente não precisa. Mas primeiro a gente quer bajular bastante Jesus. Ele já disse que não dá certo, mas ainda não aprendemos. Aí ele fala: por que me chamas bom? Bom só Deus o é. Aí, olha só o detalhe. Eu vou selecionar aqui. Se queres entrar na vida, não foi isso que o jovem perguntou. Ele falou vida eterna. Por que ele falou vida eterna? O jovem pergunta vida eterna. Porque ele quer
ter as facilidades sem esforço eternamente. E Jesus coloca, se queres entrar na vida, por quê? Porque a vida é uma só. Não tem vida eterna, vida parcial, vida material, vida espiritual, não tem. A vida é uma só. A manifestação do espírito que varia de acordo com as suas aquisições, com as suas condições. Então, essa vida pode ser no plano material ou no plano espiritual. E pode perdurar longos tempos o meu tormento ou a minha satisfação, a minha alegria. Por isso que Jesus não completa, como o Mancebo colocou, a vida eterna. Ele coloca a vida. Só que, se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Aí vai começar a nossa encrenca. Aí vai começar a nossa encrenca. Quando Jesus... Oi, Marisa, seja bem-vinda. Marisa também é da nossa casa. Aqui. Eu chamei um monte de gente da nossa casa, porque aí, se o pessoal do José Luiz do Espírito Santo me vaiar, tem outros aqui para poder bater palma, entendeu? É uma questão de puxar a brasa para minha sardinha, que eu não devo mais do que eu estou fazendo. Mas vamos lá. Né? Uma estratégia dele. É a estratégia, isso aí. Boa noite. Então, boa noite, querido. Quando Jesus coloca assim, guarda os mandamentos. Quando a gente escuta guardar mandamento, a maioria das vezes a gente pensa que é botar dentro de uma gaveta bem caladinho lá, né? Não, já guardei. Pode deixar que ninguém vai tirar o mandamento dali. Não, não é isso. O termo guardar, na literatura hebraica, quer dizer observar, ajuizar, praticar aquele mandamento. E aí Jesus fala, guardar os mandamentos. Aí o jovem, querendo ser malandro igual a Evaldo, ele fala assim, que mandamentos? Aí disse Jesus, olha só como o mestre aborda as coisas para fazer a gente pensar e entender a nossa dificuldade. Olha que Jesus fala, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso, honra teu pai e a tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. Aí o jovem crente que está abafando, parece até com Adão e Eva. Tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. Mentira, né? Porque aqui Jesus está falando para a alma mortal. Jesus está falando para a alma imortal, não está falando para aquela expressão do jovem naquele momento, mas Jesus está falando do nosso comprometimento com a lei desde que nós fomos criados simples e ignorantes, como está lá em Moisés, lá na Gênese de Moisés. Aí, quando ele fala assim, Jesus fala, né? Não matarás. Eu sei, eu não vou fazer essa pergunta, porque eu sei que todo mundo sabe que mandamento é esse, né? Qual é o número desse mandamento. Eu sei que não precisa gritar, tá, Melo? Eu já sei que você sabe, Melo. Não tem problema não, tá bom? Aí ele fala, não matareis. Aí, em seguida, ele fala, não cometerás adultério. Toda vez que fala assim, não cometer adultério, é um tal de gente olhar para baixo, coçar a cabeça, sabe? Por quê? Porque o nosso entendimento é errado. É errado. Sabe por que é errado? O não cometer adultério, deixa eu ver, está aqui, é o 6º mandamento. E esse mandamento que a gente abaixa a cabeça, sabe qual é? É o 9º, não desejeis a mulher do próximo. Porque adultério não tem nada a ver com desejar a mulher do próximo, não. Adultério é modificar um ensinamento. Adulterar uma orientação. Então, quando Jesus fala não cometeis adultério, não modifique a lei para ter o interesse próprio. É o que mais faz. Entende? Pegar o ensinamento do Evangelho de Jesus e querer associar esse Evangelho à minha necessidade do momento. Quer ver uma coisa? Jesus, a gente fala assim, o homem, né? Fala, não, mas está escrito lá, Jesus falou que a mulher tem que abandonar pai e mãe para poder ficar ao lado do marido. Isso quando a sogra ou o sogro está começando a querer atrapalhar, aí a gente cita o Evangelho. Não, Jesus mandou, você tem que abandonar teu pai e tua mãe, nada de trazer sogra e sogro aqui para casa, não.
Deixa lá no canto dele lá. Você agora constituiu outra família. Aí vale o que está escrito, não vale? É interesse pessoal. Mas Jesus falou também, se o olho é motivo de escândalo, arranca ele e joga fora. Tu já viu alguém arrancar o olho fora porque é motivo de escândalo? Já viu, não? Eu nunca vi. Eu nunca vi espírita arrancando o olho, sabe? Cortando mão, se a mão é motivo de escândalo. Então, quando eu modifico o ensinamento para favorecer a minha situação, eu estou adulterando. Então, é isso que Jesus está falando para o jovem. Não cometereis adultério, ou seja, você não modificará o entendimento da lei para interesse próprio. E Jesus exemplifica os seus ensinamentos sendo o evangelho, porque o mestre estava sentado no pátio dos gentios, lá no templo de Jerusalém. O templo ele era dividido em 4 partes. A primeira parte é o templo dos gentios, aonde pode entrar todo mundo. Até mulher podia entrar lá, sabe, Lúcio? Então, qualquer um podia. Aí depois tinha um pátio dos homens, só podia entrar um judeu, o hebreu. Se um estrangeiro entrasse no pátio dos homens, ele poderia ser morto, porque ele não era hebreu, ou ele não era circundado. Depois tinha o pátio dos sacerdotes, onde apenas aqueles que tinham as tarefas, as funções, poderiam ali entrar. E, por último, o Santo dos Santos, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para poder receber as mensagens espirituais àquela época, entendendo ser Deus. Jesus estava sentado no pátio dos gentios e tinha um sacerdote paramentado na porta que dava entrada para o pátio dos sacerdotes. E Jesus olhou para os discípulos e falou assim: veja aquele homem lá, todo ornamentado. Os discípulos olharam e viram, é o sacerdote. Jesus falou assim: fazei tudo o que ele vos ensinar, mas não do modo que ele faz. Por quê? Porque nós falamos do evangelho, mas não exemplificamos o evangelho. Então, nós adulteramos os ensinamentos do Cristo. Porque na hora que eu vou analisar o comportamento do Augusto, eu cito 15 passagens do evangelho para mostrar para ele que ele está errado. Então, se eu sei que ele está errado no comportamento dele, exige-se de mim um comportamento correto. Então, quando Jesus fala para o jovem, não adultereis, não cometeis adultério, é não modificar os ensinos para entendimento pessoal ou satisfação pessoal. Tá bom? Isso aí, eu acredito, na minha opinião muito vaga, sabe, Adão? Eu acredito que esse ensinamento aqui Jesus colocou para o espírita, porque o espírita, sabe, adora dar lição de moral. Adora dar lição de moral. Sabe, tem na ponta da língua a citação do Livro dos Espíritos e do Evangelho para mostrar o quanto você está errado. Não precisa. Ah, Evaldo. Oh, desculpa, Adão. Eu sei que eu estou falando. Não, estou rindo de você. Estou rindo. Eu estou falando muito de mim, eu sei, Adão. Desculpa, mas aí tem hora que. Está puxando minhas orelhas. A minha está perto da boca, amigo. A primeira. Mais velho, quando é negócio das pedras, se retiraram os mais velhos. Eu sou o mais velho dessa turma, Evaldo. Justamente. O nosso compromisso se torna maior em função disso. Porque se chega assim, um jovem, assim, que nem a Márcia, está iniciando o trajeto à luz do Evangelho em relação aos nossos entendimentos. Então, em determinados momentos, o eu não sabia serve para ela, em determinados momentos. Porém... Mas não, hein, Evaldo? Não sou tão jovem assim, não. Não sou jovem mais, não. Minha filha é mais do que eu, então já está valendo. Está valendo. Porque Emmanuel fala para a gente, se nós temos 2 semanas de conhecimento do Evangelho, já temos a responsabilidade da prática. Tá? E uma vez eu estava conversando com uma pessoa lá no centro, e a pessoa falou assim: Evaldo, há quanto tempo você já está no espiritismo? Eu falei: mais de 40 anos. E é mesmo, mais de 40 anos. Na mesma hora, Adão, o meu mentor falou assim: e há quanto tempo o espiritismo está dentro de você? Aí bateu aquela... Eu vou sair da live, hein?
Eu vou sair da live. Você está falando para mim ou para o grupo? Não, não, estou falando para mim. Estou falando para mim. Estou falando para mim. Tá bom? Então, eu me calei. Quando alguém pergunta quanto tempo você está dentro da doutrina espírita, eu falo um tempinho, para não me comprometer mais. É um tempinho. Então, esse não adulterais que o Jesus coloca para o jovem é muito mais extensivo do que aquilo que a gente pensa de adultério. Não escutei. Oi? Não estou escutando, não. Ah. Oh. Opa. Tá. Então, não cometeis adultério. Desculpa. Eu deixei meu microfone aberto aqui. Sem problema, irmão, sem problema. É muito mais abrangente do que simplesmente quando a gente comete lá o nono, aí a gente entra, arruma encrenca também, né? Que o nono está escrito lá. Não desejeis a mulher do vosso próximo. Porque quando Jesus... Você lembra dessa passagem, Jesus falando assim? Quando o homem olha para a mulher com um olhar de desejo, já cometeu adultério com ela? Não tem essa passagem do Evangelho? Sabe o que Jesus está falando? Que quando você olha para... No Evangelho está homem, tá? Porque naquele tempo a mulher não era citada. Mas vale para os dois lados. Tá? Não pensa as meninas que vão ficar livres dessa encrenca, não, que vale para os dois lados. Porque quando você olha para alguém com um olhar de desejo, você adulterou o teu compromisso com o teu companheiro ou tua companheira. Você cometeu adultério. A encrenca é bem maior o negócio. Quando você começa a estudar, você sabe que o negócio, o couro está comendo, não pode reclamar. Não pode reclamar. Então, isso daí é o adultério. Aí Jesus fala assim, não furtarás, não darás falso testemunho. Esse, então, é uma encrenca danada, né? Uma encrenca danada. Sabe? Eu estava ouvindo, há algum tempo atrás, uma juíza, ela estava falando assim, a pessoa mais difícil de você punir é o tal do alguém. Alguém me disse que foi assim, alguém me disse que foi assado. Como alguém não é uma pessoa, uma personalidade, não tem como você punir aquela pessoa ou fazer com que a justiça a alcance. Mas quando Jesus fala não darás falso testemunho, ele engloba tudo aquilo que ultrapassa a verdade. Tudo aquilo que ultrapassa a verdade. E também não é o caso de queremos ser... não, eu só falo a verdade, eu não gosto de mentira, eu sou desse jeito, prefiro perder um amigo do que deixar de falar a verdade. Não tem gente que fala assim? Eu também já falei, depois eu mudei de opinião. Por quê? Porque o Chico ele ensina para a gente que nós devemos colocar uma gota de verdade num litro de amor. Quando você vai falar com o irmão ou do irmão. Uma gota de verdade num litro de amor. E o Evaldo faz o quê? Uma gota de amor num litro de verdade. Quero despejar todas as verdades na cara do outro, doa quem doer. Porque o problema é dele. Se ele está errado, o problema não é meu. Só que os benfeitores falam para Kardec que nós somos responsáveis não só pelo mal que praticamos, mas também por um bem que podíamos e deixamos de praticar. Então, aqui a citação aqui, não darás falso testemunho, ela nos complica, mas não acabou por aí. Não acabou por aí. Porque quando Jesus fala assim, para o mancebo, honra a teu pai e a tua mãe. É o 5º mandamento esse. Sabe o que na interpretação hebraica, segundo tem um palestrante, vocês devem conhecer, o Severino Celestino, ele é um estudioso da tradição hebraica. E eu aprendi com ele é doutor em teologia pela Universidade Federal da Paraíba, professor da universidade, e eu aprendi com ele que para você poder estudar o Evangelho, você tem que conhecer o Velho Testamento, ou a primeira revelação. Mas para você poder estudar o Velho Testamento, você tem que aprender tradição hebraica. Senão você começa a tirar conclusões mais estapafúrdias sobre um assunto tão fácil. E quando está ali no mandamento, honra teu pai e tua mãe, olha como é que é a visão do hebreu nesse assunto. A Márcia é filha do Adão. Então, como seria o nome da Márcia naquela época? Márcia Bar Adão.
Márcia, filha de Adão. O Renato é filho do Adão. Renato Bar Adão. Porque, lembra, como é que era o nome daquele cego que Jesus curou? Lá em Jericó. Bartimeu. Não é? O Bartimeu. O nome dele não é Bartimeu, ele é filho de Timeu. Como ele era cego, ele não figurava no livro da vida. Ele não era gente. Ele tinha uma deficiência física que era perceptível. Quer ver uma outra coisa? Você lembra quando Jesus, Maria e José foram levar o menino Jesus ao templo, que o profeta Simeão pegou Jesus? Lembra dessa passagem? Está lá no livro de Mateus. Por que eles levaram o menino Jesus ao templo? Porque o sacerdote daquela época, ele era o agente de vigilância sanitária, e ele era o médico e era o juiz. Quando ele pegava um bebezinho, ele botava em cima da bancada assim, o que ele fazia? Batia a palma. Se a criança se assustasse, não era surda. Pegava o dedo, passava na frente do olho da criança. Se a criança acompanhasse com o olho, não era cego. Beliscava a criança. Se ela chorasse, não era muda. Pegava o bracinho. Se o bracinho, a criança fizesse força, ele não era paralítico dos membros superiores e nem dos membros inferiores após o teste. Entendeu por que levava a criança ao templo? Hoje leva a criança ao templo como se fosse uma apresentação do Senhor. Não era isso a tradição hebraica. Era para ver se a criança era perfeita. Se o sacerdote percebesse que a criança tinha qualquer defeito físico, a criança não tinha nome. Se Jesus tivesse algum defeito físico, o nome dele ia ser Bar Yosef, Bar, filho de José. Como ele tinha nome, aí o sacerdote pergunta qual o nome da criança? Yeshua, ou Josué, né? Em hebraico, Yeshua, em aramaico. Lembra quando João Batista nasceu, que levaram a criança ao templo para Zacarias apresentar? E aí o sacerdote perguntou, qual o nome da criança? A língua de Zacarias soltou e falou, João é o seu nome. Por quê? Porque ele não tinha nenhum defeito físico. Então, a forma que você tinha de mostrar para a sociedade que você era um membro ativo da comunidade hebraica era o seu nome. E não tinha sobrenome. O sobrenome era o pai ou então a cidade. Maria de Magdala, Maria de Nazaré, Jesus de Nazaré, Jesus o Nazareno. Não é? Então, o que é Nazareno? Por que era Jesus Nazareno? Não, ele não é porque ele nasceu em Nazaré. Aí que está a grande confusão. Porque os nazarenos eram uma seita daquela época, onde aqueles que se vinculavam àquela seita, eles usavam o cabelo partido no meio, como Jesus, a barba também partida no meio, e faziam o voto de celibato. Não podiam casar. Por isso que ele... A cara da Lúcia, a Lúcia estava bisbada. Por isso que era Jesus o Nazareno. Quando queria se referir à aldeia, era Jesus de Nazaré. Maria de Nazaré. Evaldo, é por isso que os sacerdotes adotaram isso, a Igreja Católica? Um dos motivos, porque... um dos motivos, sim, porque Jesus ele era celibatário, como João Batista também era celibatário, e os dois usavam o cabelo repartido no meio, à moda nazarena. Caraca, como é então, é por isso que quando saiu um filme aí, uma série aí, sobre Maria Madalena, me diz que Jesus teve um casinho com ela. Jesus não era um espírito igual a Evaldo, não, gente. É um Cristo. Está muito além das questões orgânicas, físicas do nosso planeta ou de qualquer planeta. Se a gente tem dúvida, vai lá na Revista Espírita, fevereiro de 1868. Lamennais fala assim, uma vez que o espírito chega à condição de espírito puro, empreende uma nova jornada para os planos crísticos, aonde mesmo encarnados não erram. Mesmo encarnados
Não erram. Lamennais fala isso, Lacordaire fala isso para a gente na Revista Espírita, fevereiro de 68. Então, quando Jesus fala assim, honra teu pai e tua mãe, haja dignamente de acordo com os ensinamentos que teu pai e tua mãe te deram, assim tu o honrarás. Não é uma atitude só de respeito, de carinho pelo pai e pela mãe, independente de quem seja pai e mãe. Tá? Porque a lei não diz que se teu pai te abandonou na infância, a tua mãe te abandonou na infância, você não tem nenhuma dívida com ela ou com ele. Tem, sim. Sabe por quê? Porque esse mandamento, o quinto mandamento, é o único mandamento que tem recompensa imediata. Porque, olha só, honra vosso pai e a vossa mãe, a fim de viver de longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. O que é viver longo tempo na terra, gente? É a reencarnação. Se a gente não honrar nosso pai e nossa mãe, nós não teremos uma porta aberta para outra existência. Você pega o livro Missionários da Luz, de André Luiz. Alexandre recebe a visita de Segismundo. Adão lembra muito bem dessa história. E Segismundo diz para Alexandre, querido assistente, já conversei com os superiores e é chegado o momento de eu reencarnar, voltar ao plano material. E queria contar com a vossa ajuda, a vossa colaboração. Aí Alexandre faz uma pergunta para Segismundo que deixa a gente arrepiado. Alexandre fala assim para Segismundo, que amizade conquistastes na terra para te abrir a porta amorosa do útero? Quando eu falo assim, eu não preciso de ninguém, a minha ignorância é tamanha que eu esqueço que eu, para estar aqui e usar essa frase, que é tão triste uma pessoa usar, tá? Eu esqueço que eu precisei, nem que fosse por um minuto, da união de dois seres que favorecessem a minha estada aqui. Honrar a eles é usar com todos os ensinamentos que eu recebi deles. E aqueles que eu julgar que são contrários ao ensinamento de Deus, não à minha interpretação, esses eu abandono, mas eles não me deram só maus ensinamentos, não. Então, quer falar, Melo? Está pensando? Não. Toda vez que eu faço esse estudo, Melo, eu fico com uma dor de cabeça danada, sabe? Porque a coisa, a brasa esquenta, sabe? Esquenta bem. Então, quando Jesus coloca honra a teu pai e a tua mãe, é que represente a figura do teu pai e sua mãe nas suas ações. Olha a responsabilidade. E quando ele fala pai e mãe, não está se referindo apenas àqueles que foram os responsáveis biológicos pela minha chegada ao plano material, mas também por aqueles que compuseram o meu caráter nessa existência. A encrenca é grande por isso. É por isso que, quando a gente pega esse texto do Evangelho, a gente, assim, procura abordar apenas o comportamento do jovem em relação a não querer seguir Jesus por ter muitos haveres. E nós nos esquecemos de abordar os profundos ensinamentos que Jesus nos dá do nosso comportamento diário acerca de agradar a Deus e a Mamon. Porque todas as vezes que eu não sigo o honrar a teu pai e tua mãe, que Jesus me propõe, porque está lá nos 10 mandamentos, quando eu não quero fazer isso, eu estou dizendo o quê? Que ainda não tenho condições de seguir Jesus. Porque a recusa do jovem não foi apenas pelos haveres que ele tinha muito vultosos. Não foi por isso. Tem um livro, Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, que Amélia Rodrigues dá uma continuidade nessa conversa, mas mostrando a ação do jovem apenas como todos nós, muitas das vezes fazemos, buscando os nossos interesses pessoais imediatos. Mas Jesus nos propõe uma profundidade de análise do nosso comportamento em relação a como devemos seguir Jesus. Não é
Uma vez eu falei isso numa casa espírita e teve gente que não gostou. Mas não é assistindo palestra, bebendo água fluidificada, tomando passe, que está tudo resolvido, não. Não está, não. Porque, senão, a gente chamava os nossos irmãos, eu também fui chamado assim, de Papa Hóstia. Né? Aqueles irmãos que vão para a missa só para receber a hóstia, acabou o problema deles. E nós somos Papa Passe. A gente chega já na metade da palestra, porque o passe é no final, quando a casa inverte o horário do passe, é um desacerto. Eu já participei de uma casa assim. O dirigente falou assim, hoje o passe vai ser antes da palestra pública. Me deu o passe e tudo mais, quando foi... A palestra terminava 9 horas. Quando foi 10 para 9, começou a passar aquelas cabecinhas na janela, procurando os médicos para tomar passe. Aí, não vai ter passe hoje, não, já teve. Quem mandou mudar o horário? O presidente da casa que mudou. Sabe? Por quê? Porque nós associamos a nossa conduta com atos exteriores. E Jesus pede a todos nós os atos interiores, as mudanças comportamentais. Então, quando Jesus fala da necessidade de nós não querermos agradar a Deus e a Mamon, é porque a gente ainda não se decidiu a quem nós queremos seguir. Jesus, quando estava lá no Horto das Oliveiras para ser preso, né? E aí chegam os soldados. Aí Jesus, João relata assim, a quem buscais? A pergunta do mestre é muito objetiva. A quem buscais? E aí o soldado lá fala assim, a Jesus de Nazaré. Aí o mestre fala, sou eu. Quanto aos outros, deixai-os ir. Porque Jesus faz essa pergunta para mim todo dia, a quem eu estou buscando? É a Deus ou a Mamon? Sabe? Eu quero jogar para a plateia ou eu quero buscar, colocar no meu íntimo os ensinamentos do mestre para que a minha trajetória espiritual seja menos complicada? Então, essa passagem aqui do Evangelho, e Jesus aí compromete mais ainda a gente, porque Jesus sabe do nosso potencial de mudança. Olha que interessante. Jesus sabe do nosso potencial, porque Paulo fala assim, tem uma frase que todo mundo bota no carro, bota em caminhão, né? Deus é fiel. Né? E aguarda de ti a mesma fidelidade. Isso ninguém coloca. Só coloca Deus é fiel. Quanto ser Deus ser fiel, não há dúvida alguma. Emmanuel tem uma página que ele fala isso. E tu és fiel aos ensinamentos que o Pai nos fornece? Aí a encrenca começa. Aí Jesus fala assim para o jovem ainda, ama teu próximo como a ti mesmo. O Adão já fechou até a câmera. Não, mas estou te ouvindo. Não, Adão, a encrenca é séria. Adão, a encrenca é séria. Sabe por quê? Porque a doutrina espírita é uma doutrina de esclarecimento. Ela esclarece. Por quê? Porque ela nos deseja uma fé raciocinada. Sabe? Não é uma fé obtusa, uma fé com barreiras. Não, eu vou lá no CEUC. O que tu vai fazer lá? Não, vou lá, que tem uma reunião lá, tem um cara falando lá, eu vou lá assistir, mas depois tem um passo, tem uma água fluidificada, sabe? Se tiver cantina, então é uma bênção do céu. Sabe? Que na cantina todo mundo bate papo, fala de futebol, fala do vizinho, fala do filho mal criado, fala do cunhado que quer ir lá para casa, mas não fala da palestra que terminou há poucos minutos. A gente não fala. Sabe? Certa vez um benfeitor falou para a gente assim, que eles iam, quando a nossa casa estava em atividade, sabe, Adão? Eles falaram assim, nós vamos restringir as comunicações dos benfeitores. Por quê? Porque quando termina uma mensagem, todo mundo fala assim, que mensagem bonita, que coisa edificante. Aí no dia seguinte fala assim, quem é que vai dar a mensagem hoje? Porque a anterior já não tem mais valia. Porque eu não guardo o ensinamento que já foi dado. E tem mais. Se não for uma mensagem que o espírito não se identifica, puxa, custava falar o nome? Poxa, agora a gente não sabe quem foi que falou, mas também não sabe o que ele falou, porque eu não guardo, eu não registro aquela orientação. Pega uma página psicografada,
Você começa a ler o título da página, vai para a última linha, que é o nome de quem assinou a página. O que está no meio passou em branco. Sabe? Então, quando Jesus fala para o mancebo que você não pode servir a dois senhores, você acha que Jesus está falando para o outro. Não, está falando para mim. Está falando para mim. Muita gente fala assim, Evaldo, tu consegue ouvir os espíritos? E eu falo de coração, que tem momento que eu escuto e eu não gosto. Sabe por quê? Porque os espíritos não vão falar o que me agrada, mas o que me esclarece. Quem fala o que me agrada é aquele que não me ama muito e não quer o meu progresso. Lembra quando a gente falava com nossos filhos quando jovens? Cuidado com fulano. Fulano não é boa companhia. Agora, se a boa companhia, se a má companhia for o meu filho, o que eu vou falar para ele? Olha, sai de perto de fulano, que fulano é muito boa companhia. Tu não presta, vai estragar o garoto. A gente fala isso? Não. Por quê? Porque a lição para o outro é sempre uma lição que eu não cumpro e eu não faço, não ensino. Eu não ensino. Porque certa vez eu estava com uma preocupação, porque eu falo de coração, gente, não é figura de retórica, não. Eu falo de coração, eu não tenho problema. Problema tem os nossos irmãos lá de Petrópolis. Eles têm um grande problema na mão deles. Tá? Eles têm. Eu não tenho problema. Eu estava com uma preocupação e eu estava, sabe, Ivan, eu andando na rua de cabeça baixa, pensando na minha preocupação, aí eu falei aquela frase que é tão comum a gente falar. Eu não estou vendo luz no fim do túnel. Aí, nessa hora, eu escutei o Espírito falar, Adão, sabe o que ele falou para mim? Porque você é egoísta, só olha para o seu pé. A hora que você levantar a cabeça, você vai ver que tem luz no fim do túnel e essa luz chama-se Jesus. Então, se eu colocar as minhas preocupações na mão de Jesus, diante dos seus ensinamentos, não é entregar na mão de Jesus e ele que se vire, não. É colocar para Jesus, diante dos seus ensinamentos, tem luz. Eu vou encontrar a saída. Pode não ser no meu tempo, mas eu vou encontrar a saída. Por quê? Porque a minha fé tem que ser raciocinada. Quando Jesus fala para o jovem mancebo, ama a Deus sobre todas as coisas, e é o próximo como a ti mesmo, Jesus deixou para falar isso como o último ensinamento. Que ele não fala nem a Deus, ama teu próximo como a ti mesmo. Por que Jesus deixou para falar isso no final? Porque se nós, a exemplo do jovem, se nós cumprimos não matar, não cometer adultério, não furtar, dar apenas testemunhos verdadeiros, honrar meu pai e minha mãe e amar o próximo, eu já amo a Deus sobre todas as coisas. Porque era de se esperar, quando o jovem perguntou quais os mandamentos, Jesus falar o primeiro. O primeiro, amarás a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua alma. E o próximo como a ti mesmo. Não, Jesus não falou isso. Ele falou outros que seriam mais fáceis para a gente exercer, para a gente executar. Não matar, não roubar, honrar, não levantar falso testemunho, não adulterar, honrar pai e mãe. Teoricamente, seriam mais fáceis de nós realizarmos. Amar o próximo como a mim mesmo já começa a complicar. Por isso que o mestre nem toca no amar a Deus sobre todas as coisas. Certa vez, Áureo, numa reunião mediúnica nossa, apresentou-se um espírito israelita, não, muçulmano. E o muçulmano, o adepto do islamismo, ele tem um hábito muito comum, que eles falam assim, porque Deus lhe abençoe e lhe guarde em toda a sua vida, eles sempre complementam, quando falam em Deus, algo de bom para quem está ouvindo. É hábito já deles, já é prática comum deles, que está lá no Alcorão para falar assim, porque o nome de Deus não pode ser falado para desejar mal a ninguém, só o bem. Sabe? Então, aí o Espírito falou assim, para o dialogador falando sobre o Evangelho, ele falou assim, o Espírito falou assim, qual é o primeiro mandamento da lei? Aí o dialogador, né, crente que estava abafando, né, amarás a Deus de todo o teu entendimento, todo o teu coração e toda a tua alma. Aí o Espírito falou assim, se tu não faz isso, todos os outros 9 mandamentos é hipocrisia.
Quando eu escutei isso, Marta, eu falei, caraca, não é verdade? Não é verdade? Porque não tem mandamento que seja maior do que o primeiro. Não existe. Se você não cumpre, isso aí eu, né? Não cumpro o primeiro mandamento, os outros eu acho de hipocrisia quando eu quero apontar o erro do meu semelhante. Quando eu quero dizer que o meu semelhante não cumpre a lei de Deus, porque eu estou dizendo para ele que eu não cumpro, mas só ele que está errado. Só ele que está errado. Então, esse trecho do item 2, ele realmente é muito denso de informações e eu confesso que eu não tinha parado para analisar. Eu não tinha parado para analisar, eu não tinha parado para estudar. Porque Jesus, o sacerdote chega para Jesus e fala assim, qual o maior mandamento? Não, o que faço para conquistar a vida? A vida. Aí Jesus fala assim para o sacerdote, o que está escrito na lei? Como leis? Porque a questão não é o que está escrito. A questão é como a gente entende aquilo que está escrito na lei de Deus. E o como leis, que é o entendimento, por isso que a gente tem dificuldade, que quando você fala assim, Marisa, não, eu compreendo os ensinamentos de Jesus. É uma fala muito forte. Por quê? Compreender é agir com entendimento. Quando eu falo que eu compreendo alguma coisa, é que eu ajo de acordo com o entendimento que eu tenho daquela coisa. Eu entendo a lei de Deus. Beleza, beleza. É possível, somos seres inteligentes, podemos tirar uma análise de cada parte da lei, sem problema nenhum. Agora, quando eu digo que eu compreendo, aí eu entro numa grande responsabilidade. E o que Jesus pergunta ao sacerdote, o que está escrito na lei como leis, Jesus quer falar assim, está escrito na lei, você já sabe, de cor e salteado. Agora, como tu pratica o que está escrito na lei? É essa a nossa maior dificuldade em relação ao Evangelho. Porque nós utilizamos o Evangelho apenas como moeda de troca. Porque quando alguém me traz uma dificuldade, comenta comigo qualquer dificuldade, eu tenho na ponta da língua a passagem do Evangelho que dá um norteamento para aquela dificuldade. Ou então abro o Evangelho e vou encontrar também. Mas quando o caso é comigo, aí a situação se torna diferenciada. Porque quando Jesus disse ao jovem sobre a questão dos mandamentos, e a exemplo de nós, o jovem não analisou a extensão daquela proposta do mestre. Se ele tivesse analisado, se ele já tivesse isso dentro, intrínseco no seu coração, ele compreenderia que ele deveria ter seguido o mestre naquele momento. Mesma coisa, Evaldo. Se eu compreender aquilo que Jesus coloca para mim no Evangelho, eu vou andar com o Cristo. Porque, como disse no início, ser cristão, diz Emmanuel, é caminhar com Cristo. Não é apenas um título que a gente ostente, como se fosse uma plaqueta no peito, que está resolvido todas as minhas dificuldades, porque não está. Emmanuel fala para a gente que o Evangelho nos propõe uma vitória constante sobre as nossas dificuldades. E ele fala, vencido uma dificuldade, te preparas para a próxima. Sabe? E, normalmente, o que acontece com o Evaldo? Venci uma dificuldade, passei por um problema muito sério, consegui superar, agora eu quero água fresca e rede para balançar. E eu quero lembrar aos irmãos, tanto do plano espiritual quanto do plano material, do plano espiritual já sabe, né? Mas que nós estamos num plano de prova e expiação. Não dá para ter felicidade permanente e nem ser agradado permanentemente. Não dá. Não dá. Porque está lá no Evangelho e está em Eclesiastes que a felicidade não é deste mundo. Mas não é. Por quê? Porque a felicidade ela só será possível a partir do momento que eu fizer o meu irmão feliz e não querer ser feliz. Enquanto eu quiser ser feliz, eu quero tirar do outro toda a possibilidade dele ser feliz. O Evangelho nos propõe uma ação e não reação. E é mais comum eu fazer o quê? Eu ter uma
reação. Alguém fala alguma coisa que eu não gostei, eu reajo. E o que o Evangelho me propõe? Gente, é como diz o Emmanuel falou para Chico, né? Que Chico é uma historinha curta, né? Que Chico tinha uma cachorrinha que Chico gostava muito. Mas a cachorrinha estava com câncer e estava numa fase muito terminal. Chico chegava em casa, já lá para 1h da manhã, e ele ia lá, que a cachorrinha ficava só deitada, então fazia suas necessidades todas ali. Aí Chico limpava o local todo, limpava a cachorrinha, dava papinha na boca da cachorrinha de colher, tão fraquinha que ela estava. E o Chico ficava ali quase 1 hora naquele trabalho com a cachorrinha. E um dia, e a irmã dele vendo aquela situação toda, aí ela falou assim, Chico, dó de Chico, chega aqui de madrugada depois de atender aquele povo todo, ainda tem esse bicho para ele cuidar, mas vou dar um jeito nisso. Aí Chico chegou no outro dia em casa, tarde da noite, cadê a cachorrinha? E procura, eu não via, cadê a cachorrinha? Chico deu um jeito nisso. Dei um remédio para ela, dei um veneno para ela, matei ela. Já até enterrei lá no fundo do quintal. Chico ficou chocado com aquela notícia, chorou, foi para o quarto dele, não quis jantar, ficou lá amuado, não estava falando mais com a irmã, ficou muito magoado, sabe, Adão? Passou um mês, Emmanuel apresentou para ele, chegou para ele e falou assim, nós vamos ter que parar com o trabalho de psicografia. Ele estava ditando uma obra de André Luiz. Aí Chico falou assim, mas por que, seu irmão? Porque você está dificultando o nosso trabalho. Porque essa mágoa que você está guardando no seu coração está atrapalhando a recepção da mensagem. Ou você tira essa mágoa do coração, ou a gente para de utilizar a sua mediunidade. Aí o Chico falou assim, mas como é que eu vou tirar essa mágoa? Ela fez uma maldade danada na minha vida, matando a cachorrinha. Aí Emmanuel falou assim, Chico, é simples, você vai procurar saber qual o presente que ela gostaria de ganhar. Ele não deixou Emmanuel acabar de falar. Ela mata meu cachorro e eu tenho que dar presente para ela. Emmanuel falou assim, a receita é de Jesus. Porque Jesus fala, se teu irmão te injuria, te calumnia, deseja o teu mal, ora a Deus por ele. Aí Chico falou assim, a receita é de Jesus não dá para discutir, né, seu Emmanuel? Aí Emmanuel falou assim, eu acho que não. Aí Chico sabia que o sonho da irmã dele era ganhar uma máquina overlock. Eu não tenho a mínima ideia do que seja. As meninas devem saber o que é. Uma máquina de overlock. Aí Chico foi lá para Belo Horizonte, né? E ele diz, na entrevista que ele dá, que ele fez um crediário, Adão, que vai levar 3 existências para pagar a máquina que ele comprou, porque ele ganhava pouco, tinha que dividir em muitas prestações. E ele alugou um carro, né, um táxi, para levar a máquina para. Quando ele chegou em casa, que ele tirou a máquina do carro, que a irmã dele viu, ela teve uma crise de choro, ajoelhou no chão, beijou a mão do Chico. Chico, tu é bom demais da conta para nós, Chico, porque eu faço maldade para você e você ainda dá presente para eu. Perdoa eu, Chico, perdoa. E Chico ficou tão comovido com aquela situação, falou, minha irmã, levanta, não tem nada que perdoar, não. E os dois se abraçaram. E, nesse momento, saiu uma mancha escura do coração do Chico, e Emmanuel falou assim, Chico, para desse mela-mela e vamos psicografar. Então, a receita é de Jesus. A receita de Jesus é amor ao próximo. Não importa quem seja, porque não é para escolher o próximo, não. Sabe, Ivan? Não é para escolher o próximo, não. Porque na parábola do bom samaritano, no finalzinho da parábola, Jesus pergunta assim para o sacerdote, quem se fez próximo do homem caído? Não é quem era próximo do homem, quem se fez próximo. Então, amar o próximo é se fazer próximo daquele que tem a necessidade que eu posso ajudar. E muitas das vezes, um bom dia, um sorriso, um teologuinho, 1 minuto de atenção que a gente dá, às vezes, para uma pessoa, né? Quando toca o telefone, e esses benditos têm tudo já, o número na tela, quando toca o telefone que eu vejo, que às vezes é um irmão, que é difícil. Aí eu lembro, né? Eu lembro da passagem. Posso contar mais uma historinha, Adão? Só pequenininha, do Chico? Você vai até 9 horas, não tem problema, não. Eu posso ir até segunda-feira, que eu sou aposentado.
Quanto a mim, Eu também, pode ir, não tem sem nada para problema. fazer, não. Amanhã eu não tenho palestra, dá para ficar. O Chico, ele trabalhava na venda do seu José. O seu José era padrinho do Chico, era marido daquela madrinha dele, que judiou muito do Chico. E o seu José tinha uma vendazinha e o Chico trabalhava lá com ele. Só que o Chico andava da casa dele até a venda uns 40 minutos. E era uma trilha que ele pegava para ir lá para a venda. E ele, na noite anterior, tinha tido sessão no Luiz Gonzaga e o doutor Bezerra receitava muito remédio através do Chico, né, da mediunidade do Chico. E o Chico está andando e ele vê que tinha um casebrezinho no trajeto que ele fazia e tinha uma senhora na janela. E ele falou: Dona Glória vai parar para prosear, eu já estou em cima da hora, que ele tinha que abrir a venda às 6 horas da manhã. Ele ficava trabalhando no centro até 1h30, sabe? Aí, então, ligando. Não, filha, não dá. Agora não dá, filha. Aí, ele ficava até 1h30 da manhã lá no centro, depois ele ia para casa, dormia, para acordar às 5 para ir para trabalhar. Sabe? Igualzinho a gente, né? Passa de 9 horas, não acabou a palestra, Adão está falando até amanhã de manhã, não acaba mais, meu Deus. Não vê que hoje é quinta-feira, tem trabalho amanhã, né? Chico ficava até 1h30 da manhã atendendo a gente, os necessitados. E ele falou: ela vai pedir para parar. E quando vai chegando perto, aí ela fala: menino Chico, estou esperando você aqui desde 4h30. Aí o Chico falou: minha irmã, eu estou assim em cima da hora do trabalho, na volta eu passo aqui e falo com a senhora. Ela: Chico, faz isso não, menino, eu preciso tanto de você. Aí o Chico: não, eu volto, eu prometo. O Chico seguiu andando. Quando passou um espacinho a mais, o Emmanuel falou assim: volta e atende a irmã. Aí o Chico, né, com o Emmanuel, ele não discutia, ele voltou. Aí a irmã falou assim: eu tive ontem lá no Luiz Gonzaga, Chico, e o doutor Bezerra deu aqui esses garranchos para eu fazer, eu não sei nada, eu não sei juntar letra. Aí o Chico falou assim: é aquela erva assim, a senhora conhece, então faz um chazinho, toma de manhã, quando acordar, antes do almoço e antes da janta. Obrigado, meu filho. E o Chico foi andando, passou uns 100 metros. O Emmanuel falou assim: Chico, olha para trás. E quando o Chico olhou para trás, ela estava na janela, dando tchauzinho para Chico, e saiu uma massa do coração dela, envolto numa luz, cheio de pontos brilhantes, e essa massa veio rápido em direção ao Chico, envolveu. Chico deu aquele suspiro assim, de alegria, de felicidade. E aí Emmanuel falou assim: olha, Chico, ela, agradecida porque você parou, desejou que tu fosse na paz de Deus. Agora, se tu não para e ela deseja que o diabo te carregue, imagina o que vem para cima de você. Então, a oportunidade que a gente tem de atender alguém, mesmo que seja uma pessoa que a gente tenha dificuldade, é única, não dá para deixar passar. Porque quando termina a conversa, e às vezes é uma história que você já sabe, não acontece? Você já sabe a história. Você já até deu a orientação, mas a pessoa ainda tem necessidade. Escuta. Escuta, porque no final ela vai falar assim: puxa, que Deus te abençoe, muito obrigado por você me ouvir. É melhor do que o diabo te carregue, porque você não teve tempo para mim. Então, as lições de Jesus de amar ao próximo estão incluídas nessa situação da troca, do carinho, do amor. Porque quando a gente está com um problema, gente, a gente quer falar para alguém. E quando não tem ninguém para a gente falar? O Divaldo tem a prece da gratidão, que ele fala num trecho da prece: é tão triste estar na solidão, porque estar na solidão não é ser só. É bem diferente. Até Djavan fala isso na música. Ter solidão não é estar só, é sentir-se só. Então, quando você percebe que a pessoa está se sentindo só, estende a mão, porque você gostaria também que tivesse uma mão estendida para você. Então, essa passagem do Evangelho nos leva a essas reflexões e muitas outras que a gente poderia fazer diante daquilo que Jesus nos propõe, porque Jesus é um Cristo. E Pedro fala assim: só tu tens palavras de vida eterna. Todas as palavras de Jesus têm significados ainda que a gente não compreende, mas a gente está aqui para isso, para estudar. Muito obrigado.
pela paciência. A gente é que agradece, né? Você, todo esse trabalho, esses ensinamentos, essas lembranças, né, que você nos trouxe. E a gente sabe, né, o que a gente provoca no outro, né? A gente pode fazer com que essa pessoa retribua com carinho, ou então com agressividade, com maus pensamentos. Aí a gente deve pensar bastante antes de falar, né? O que a gente vai falar com o outro, como a gente vai falar, eu acho de suma importância. Porque, às vezes, não é nem o que você fala, é como você fala, o modo que isso chega ao outro, né? E aí tem um retorno, que pode ser positivo ou negativo, né? É verdade. Muito obrigada, então, a você. É. E agora os irmãos podem fazer os seus comentários, né, Augusto? Vou deixar o pessoal se posicionar aí, fique à vontade aí. Ô, Helena Evaldo. hoje está dirigindo. Ô, Evaldo, Meu irmão, olha só, meu amigo, eu não tenho nenhuma pergunta, eu só tenho de dizer a você a minha satisfação, né, de ouvi-lo. E essa lição de hoje, olha, eu estou aqui, como diz o popular, eu estou embabacado, porque, olha, foi muito bom, cara. Parabéns, tá, pela transmissão da reunião, muito boa mesmo. Eu só queria fazer uma ilustração. Realmente, cara, você tem que ter uma posição no seu dia a dia. Eu, particularmente, aonde eu vou, em qualquer situação, cara, é bom dia, boa tarde, brinco, converso, e às vezes a pessoa se toca assim e leva ao papo mesmo. Uhum. E eu tenho umas camisas, não sei se você conhece, do Gentileza. Sim. Eu conheci ele Então, pessoalmente. quando eu servia lá em cima, né? Eu vi ele ali perto da... Na rodoviária. Depois ali justamente, ali embaixo, ali, ficava ali. Então, eu tenho várias camisas. Aí eu saio com elas. Aí eu vou no ambiente, cara. Eu percebo a mudança. Eu chego, a pessoa fica meio assim, aí eu, bom dia, boa tarde, começo a falar. Aí quando a pessoa observa, porque eu vejo mesmo, ela vê aquele negócio, rapaz, se transforma. Aí a pessoa, ô, moço, o senhor, tudo bem, tudo bem. Quer dizer, eu já sei disso aí, cara, então eu costumo usar bastante a camisa. É verdade. Porque às vezes eu vou num ambiente que eu acho que é meio pessoa de cabeça quente, né? Aí chego lá, o pessoal, quando olha, se desarma. Aí começa, aí eu falei, pô, é só. Aí agora você, com essa sua esse ensinamento, né? Realmente eu estou cumprindo a coisa como deve ser. É verdade. Ô, Ivan, eu até falei com o Renato, até pedi para poder gravar esse estudo, que depois eu vou botar no meu canal, porque eu escuto tudo de novo, sabe? Porque eu tenho que aprender, sabe? Eu falei, mas eu tenho que aprender ainda aquilo que foi falado aqui. Então, eu coloco no meu canal e aí eu vou estudar, vou analisar, vou refletir sobre aquilo que foi falado, porque eu, sinceramente, eu não fico preocupado com as palavras que eu estou usando. Graças a Deus não sai nada agressivo, graças a Deus. Mas é porque os ensinamentos, a espiritualidade está sempre pronta a nos dar. A questão é se eu quero ouvir, sabe? Se eu quero ouvir. Então, o meu canal do YouTube é meu nome, é Evaldo Raia, botar lá, vai achar lá o canal lá, e vai ter essas e outras palestras também que a gente faz também. Tá, mas parabéns, tá? E obrigado, né? Pela transmissão, é muito, muito boa. Obrigado. Um abração. Obrigado, Ivan. Evaldo, a tua palestra, como todos falaram aí, tem vários pontos interessantes e que a gente deve parar, refletir. Quando você abordou os 10 mandamentos, o princípio, né, lá, não podemos servir a duas situações ao mesmo tempo, né, os interesses pessoais
e entre parente a vontade de Deus, que, na verdade, a vontade de Deus é a gente ser melhor a cada dia. E os interesses pessoais, por uma necessidade egoísta, a gente acaba deturpando o que realmente precisamos e queremos atender os nossos desejos mais naturais, ou seja, naturais por quê? Porque nós viemos agora, recentemente, de uma situação bem primitiva, né? Se a gente for botar na escala evolutiva, nós estamos mais próximo do primitivismo do que da angelitude. Então, esses desejos eles são mais latentes, eles nos cutucam a cada momento. Mas a fé, como diz Kardec, a fé raciocinada, é para a gente refletir. Será que eu ainda tenho que trabalhar? Eu ainda devo manter-me nessa situação? Então, é legal. Aí teve outro ponto também que você citou, aquela não cometer adultério, né? Porque quando a gente pega lá o adultério, a gente sempre leva para um lado que, na verdade, está lá no 10º mandamento, que não desejar a mulher do próximo. E o adultério você colocou bem em todas as leis de Deus, né? Que as leis que procuram, né? Por isso que tem aquele mandamento maior que eu costumo falar, né? Amar a Deus, você citou ele aí, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Na dúvida, numa posição como devemos nos comportar, nós devemos sempre falar como gostaríamos de ser atendido, como gostaria de ser, nesse momento de interlocução com o próximo, aquele que está próximo a você, aquele com quem você vai lidar, como é que eu gostaria de ser atendido? Com forma respeitosa, de forma carinhosa. Então, é esse o critério que tem. E quando a gente cita a mulher também, tem um lado interessante, que naquela época, e até bem pouco tempo atrás, quando eu falo um século, 2 séculos, 1 século atrás, vamos colocar assim, a mulher até não tinha nem alma, não era uma situação que a mulher foi sempre muito pisada, maltratada. Então, a gente vai evoluindo e vai crescendo a cada vez mais e a mulher ganhando o seu espaço. Mas, no passado, a mulher, por isso que ele coloca lá no 10º mandamento, que a gente não desejar a mulher do próximo, nem seu gado, ele compara a mulher a um objeto. Uma coisa. Porque era um critério daquela época. A mulher era uma situação, era um objeto. Não tinha essa significância como a cada dia ela vem conquistando por ser um espírito, como o homem é um espírito, né? Não poderia ser diferente. Mas a gente foi crescendo. Então, foi muito legal essas abordagens que você fez, e, mais uma vez, eu faço das palavras do Ivan, da Helena, as minhas palavras. Obrigado pelo trabalho. Valeu. Valeu. Obrigado a vocês. Obrigadão mesmo. Eu só acho... Fala, Maria. Pode falar. Estou aqui pensando o seguinte, a espiritualidade sabe o que faz, né? Eu não ia entrar nesse estudo. Eu tinha ido lá fora, tal, falei, não, vou lá dentro, vou assistir. E aí, o engraçado é que acaba caindo quase que no estudo do Evangelho que a gente já fez. Que você veja bem, se a gente tirar pelo menos 15 minutos por dia para sentar e refletir sobre um pedacinho do Evangelho, a gente não vai ficar presa a uma mão tão facilmente, né? Verdade. Porque a gente vai começar, pelo menos, tirar um pouquinho para a gente refletir sobre a espiritualidade da gente. E a gente fala isso tudo, né? Mas na hora de fazer é aquilo. E aí eu falei, rapaz, era para eu estar aqui mesmo, porque estão me puxando as orelhas. Então, vamos... Olha, eu costumo falar, sabe, o Augusto, que a minha orelha era pequenininha, mas de tanto elevar para o chão, olha o tamanho que ela está. Era pequenininha, rapaz. Sabe? Eu tenho uma dó que a bichinha era tão bonitinha, ela ficou grande pra caramba. Por quê? Porque um amigo fala, né? Falou uma vez num estudo, que Deus, na sua sabedoria infinita, quando deu a Jesus a oportunidade de criar o biotipo biológico do homem aqui na Terra, Deus falou assim, olha, cuidado com o que você vai fazer no corpo do homem, do espírito que vai habitar a Terra, porque os ensinamentos têm que ser primeiro para ele.
Aí Jesus falou assim, já sei o que vou fazer. Vou botar a orelha perto da boca. Porque se Jesus botasse a orelha embaixo do braço, era maravilha. Adão, vou te ensinar um negócio. Espera aí, fechava o braço, largava a pedrada no Adão e... Né? Ah, não, quando botou a orelha perto da boca, cara, o som chega primeiro na minha orelha, gente. Então, quando eu tiver desencarnado, eu não vou poder dizer não sabia. Eu tenho uma tristeza de falar para vocês, vocês também não vão poder dizer que não sabia, não. Não é só eu, não. Hein? É só eu, não. Eu pai. Pois é, aqui André Luiz fala assim, ó, esclareça-te com a verdade antes que a ilusão te abandone. Olha as palavras de André Luiz. Isso está no livro Coragem, que ele tem um texto que ele fala essa frase. Esclareça-te com a verdade, Jesus fala, esclareça-te com a verdade te libertará. Né? As palavras do mestre. Aí André Luiz fala que antes que a ilusão te abandone. Porque quando a gente desencarnar, as ilusões do plano material vão ficar aqui. E a gente vai partir com as verdades que teremos que encarar. Isso aí. Hein, Evaldo? Oi, Márcio. Eu gostei muito. Eu fiquei pensando. Eu gostei da palestra toda. Eu sempre gosto muito de te ver falando. Você tem uma fala, assim, bastante coisa para a gente saber e uma fala fácil, fácil compreensão. Isso eu acho uma maravilha. Falar difícil. Mas do reagir e do agir. E a gente é assim mesmo. Quando nos falam alguma coisa que nos ofende, que não nos agrada, a gente logo reage. Quando a gente deveria agir em nós, para até que o outro visse que a gente está mudando, a gente está a caminho, a gente teve um deslize, né? Isso é muito importante. Aí eu tomei isso para mim, que falei assim, E todo tempo nós somos observados, né? Então, a gente tem que observar que a gente possa agir, mudar comportamentos, atitudes, para que o outro veja que a falha que eu tenho não eu estou procurando mudança, que é mais importante, né? Verdade. E eu também nunca tinha prestado atenção nesse item 2 desse assunto. Eu sempre também li em relação, quando Jesus fala, né, do jovem, nunca prestei atenção. É uma coisa tão profunda que tu passou hoje para a gente, que eu até falei assim, nossa, eu vou reler, porque eu gosto muito do Evangelho. E às vezes me convidam para me falar alguma coisa do Evangelho. E é ótimo. Tu fez uma palestra com um trecho pequenininho, uma profundidade enorme. É verdade. Muito porque, bom. às vezes, mas eu estou aqui em casa estudando algum ponto, né, do Evangelho, porque a Marisa falou uma coisa que hoje foi falado no estudo da nossa casa. A gente, por exemplo, hoje, amanhã é sexta-feira, então a gente já faz mentalmente a nossa programação de atividades para amanhã, né? Desde as atividades dentro de casa, ou na rua, ou no trabalho, mas eu não faço programação. Amanhã, às 7 horas da manhã, eu vou abrir o Evangelho para ler o Evangelho. Eu não me programo para isso. Aí eu ainda falo assim, na cara de pau ainda, na cara de pau. Se eu tiver tempo, eu vou ler o Evangelho amanhã. Só que tempo é uma questão de prioridade, sabe? Quando Jesus fala que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, ele está dizendo o seguinte, que o meu horário é estabelecido pelo meu desejo, pelas minhas ações. Então, se eu colocar dentro da minha percepção que amanhã eu vou determinar um horário para que eu leia o Evangelho, para que eu reflita sobre o Evangelho. Porque Jesus, quando Jesus estava lá no Getsemane, né, em oração, e ele sabia tudo que ele teria que enfrentar, aí Jesus fala para João, Pedro e Tiago, ficai em oração aqui, e vigília aqui, que eu vou orar ao Pai. Jesus se afasta um pouco. Aí Jesus fica em oração, quando ele volta, os 3 estavam dormindo. Aí Jesus fala assim, nem uma hora pudestes velar comigo? Jesus não pede a existência toda, pede uma hora para a gente velar com ele através dos seus ensinamentos, das suas palavras, sabe? Aí um benfeitor da nossa casa falou assim, não, uma hora é muito tempo, né, meus filhos? 15 minutos por dia, sabe?
A vergonha aumenta, porque nem 15 minutos eu quero dar por dia para os ensinos do Evangelho que vão refletir na minha vida pela imortalidade afora. Sabe? Porque André Luiz passou 8 anos no umbral, não foi? Não foi? Mas quando ele associou a situação dele com a possibilidade de um ser que governa tudo, ele se lembrou das orações que a mãe dele ensinava a fazer à beira da cama, e André Luiz ajoelhou, botou a mãozinha assim, Pai nosso que estás no céu. Ele viu claramente. 15 minutos seria o suficiente para espírito rebelde que nem eu, sabe, começar o processo de transformação, de mudança. Mas a questão é que eu quero mudar o outro, sabe? Fulano tá difícil de aturar fulano. Não tá. Não tá. Porque se eu tivesse o evangelho no meu coração, Jesus me ensina, não ponha demanda com o teu irmão por nada. Se ele quer a túnica, dê também a capa. Se te obriga a caminhar 1000 passos, caminha 2000 por conta disso. Eu não faço. Então, 15 minutos seria já de um bom tamanho para início de aplicar o evangelho na minha existência. Na minha existência. Aí eu vou aprender a agir no bem, né, Marcos? Eu vou aprender. Evaldo, assim que puder, essa pandemia já está ficando mais branda, né? Todos são vacinados. Eu já vou tomar a 4ª dose mês que vem. Já? Você vem sábado na nossa casa, hein? Eu vou tomar a 4ª dose sem comorbidade. Entendi. Entendeu? Aí você vem na nossa casa. Se for no dia de sábado. comorbidade espiritual, moral, eu também vou. Não, e o meu, eu tenho espiritual e tenho também física. Mas olho grande é um caso sério, que é tudo para ela, né, gente? Não, mas eu irei com muita alegria. Irei com muita alegria, sim. Mas é o seguinte, eu vou logo avisando, se palestra presencial, é proibido levar ovo, tomate, não pode tacar no palestrante, não. Tá? Não pode. Tá bom, querido. Bom, muito obrigado, gente, pelo carinho de vocês de sempre. A gente que agradece. A gente que agradece. Alguém quer mais? Quer falar, João? Não, eu queria perguntar, Evaldo, você está fazendo palestra? Você está fazendo palestra presencial, Evaldo? Eu faço, Adão, em 2 casas. Uma aqui no Gardênia e uma outra casa lá no Irajá, o Grupo Espírita Maria Madalena. Aí, outras casas ainda, a maioria das casas que eu participo em palestra ainda está no virtual ainda, a grande maioria. Porque nossa casa, o CEUC, já está mais ou menos quase 2 anos fazendo palestra dia de sábado, presencial, mantendo todos aqueles cuidados, certo? Eu queria saber se você poderia fazer um dia, dar um sábado para a gente, 19 horas. Até às 20 horas, palestrante. Você podia dar um sábado para a gente, é isso. Perguntas não fazer nenhuma, porque você me extasiou. Poxa, obrigado, amigo. Tá bem, mas vou 19 horas, que faz palestra dia de sábado. Vamos combinar, vamos sim. É por tua conta e eu vou passar isso para o Renato. O pessoal reclamar, a culpa é tua. Tá bom, meu amado. Tá bom, meu amado. Nós, da CEUC, vamos te abraçar fisicamente. É o desejo de todo o nosso grupo. Muito obrigado, amado. Muito obrigado a vocês pelo carinho de sempre, pela paciência também. Foi o que você falou, Melo, que eu não ouvi? A turma do CEUC é educada, não tem preocupação, não, pode ficar à vontade. Mas eu é que não sou, o problema é esse. O perigo sou eu, Melo, não é vocês, não. O perigo sou eu. Valeu, gente. Parabéns aí, parabéns pela palestra, muito boa. Muito obrigado. Alan. Muito boa mesmo. Cada dia que passa, eu fico mais feliz de estar retornando à casa. Graças a Deus. Isso aí. Eu sempre peço, né, que Jesus, pela misericórdia, ele permite que os amigos se reencontrem. Porque na doutrina a gente não faz amizade, a gente reencontra amigos.
E pela bênção do esquecimento, a gente nem lembra o que um fez por outro. Aí ri, abraça, é só carinho, é só Jesus nessa possibilidade com todos nós temos. Tá bom, gente? É muita alegria. Isso, é verdade. Aí, quando desencarnar, já fica sem graça querer brigar. A gente já é um amigo lá na matéria, vamos esquecer esse assunto, toca para frente. Né? Tá beleza. Tá beleza. Isso aí. Obrigado. Bem, pessoal, então, a gente agradece muito a você, Evaldo, por ter nos auxiliado, nos ajudado nessa caminhada, né, de perseverança para a gente se tornar espíritos melhores cada dia. Aí agora eu vou perguntar se tem algum de nossos irmãos que possa fazer a prece de encerramento. Tem alguém? Se ninguém se propõe a fazê-la, então eu vou fazer a nossa prece de agradecimento. A Márcia queria fazer. Quando Não, se manifesta. Já sabe, mas quando meus cachorrinhos estão aqui comigo na sala, eles estão quietos, dormindo. Eu tenho medo deles acordarem e começar a latir a prece. Mas estão fazendo prece também, na linguagem deles. Eu, na terça-feira, eu fiz um estudo sobre os animais na espiritualidade. Então, a gente tem que começar a evangelizar eles também, gente. Começar. Então tá, então vamos embora. Se eles acordarem e fazer barulho, vocês me perdoem, tá? Então vamos, como conselho do amigo Evaldo, vamos elevar os nossos pensamentos nessa noite tão feliz, né, tão querida dessa confraternização, que a nossa reunião acaba sendo uma grande confraternização de aprendizado. Então temos que agradecer ao nosso mestre. Jesus, mestre de amor, finalizando esse encontro com esse nosso grupo querido, com esse nosso amigo, irmão Evaldo, os seus companheiros também que conhecemos, muito obrigada. Muito obrigada por essa oportunidade de conhecimento, por essa doutrina que tanto nos favorece a caminhada, que nos liberta, que nos esclarece. Muito obrigada por a cada dia nós recebermos esse auxílio da espiritualidade maior para que a nossa caminhada seja mais leve. Mas também nessa noite, te pedimos muito pelos nossos irmãos de Petrópolis, Senhor, que a espiritualidade amiga, os socorristas, os trabalhadores do bem, possam estar envolvendo, amparando a todos aqueles irmãos que perderam tantas coisas, até a vida material, e possam estar, Senhor, levando aos hospitais, aos lugares de amparo, a esses espíritos que retornaram dessa forma à pátria espiritual, que sejam acolhidos, protegidos e amparados, e saibam que tudo o que nos acontece é porque estava no nosso destino, tínhamos que passar. Mas saibam que Deus, nosso Pai, não dá fardos pesados a ombros. Que sejam resignados, que a fé, o amor falem mais alto em seus corações. E que todos nós possamos levar sempre os nossos pensamentos, as nossas orações em auxílio a esses irmãos. Muito obrigado ao nosso querido mentor, Senhor José Luiz do Espírito Santo, por nos permitir, mesmo que longe fisicamente, mas unidos em pensamentos, continuarmos com a nossa reunião das quintas-feiras. E também ampare esse nosso querido Evaldo, para que ele sempre possa estar conosco, e em breve presencialmente. E assim, Jesus, gratos que somos por mais essa noite de estudo, nós te agradecemos e te pedindo que em teu nome, que em nome de todo o bem, mas que acima de tudo, em nome de Deus Pai, nós possamos dar finalizada com mais uma reunião de estudo da noite de hoje. Que assim seja, e graças a Deus. Graças a Deus. Tchau, pessoal. Tchau, Boa noite a todos. Beijo. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Olha, Evaldo, um abração. Tchau. O Adão, Tchau, gente. Adão, pede o Renato para falar comigo, a gente combinar a presencial. Tá bom, querido. Tá bom. Tchau. Tchau.